Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa liturgia da palavra com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, remediar nossas culpas e pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 17 a 24. Assim fala o Senhor Deus. Dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro e sucumbiram todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora, Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo, honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. E o livro do profeta Isaías 29, 17 a 24, na primeira leitura, nós vimos Deus falando na boca do profeta: dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? Que nós vamos lutar por essa realidade. Os surdos ouvirão, os cegos enxergarão, os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Nós vamos enxergar o que o profeta disse: fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro e sucumbiram todos os malfeitores precoces. Os que faziam a maldade, os que faziam os outros pecar por palavras, os que armavam ciladas, esses vão desaparecer. E é o Senhor que está dizendo: Deus libertará o mundo, Deus nos libertará. Nós vamos contemplar as obras de Deus assim. A mão de Deus, ela fez. E a mão de Deus é capaz de transformar. Isso que a palavra de Deus quer dizer. Nós devemos acreditar na transformação, não aceitar o mundo como ele está. Não vamos nos conformar. O espírito do conformismo não é o espírito do missionário. Nós, como missionários, nós vamos olhar para o mundo que vai se transformar. No mundo que não se compraz com as injustiças, ou seja, uma sociedade de paz, de alegria, uma sociedade de igualdade, uma sociedade que tenha Deus como essência. É isso que falta nessa sociedade. Se o mundo não se transformou, é porque o mundo não acreditou, é falta de fé. Se nós perdermos a fé, nós perderemos a luz. E se andamos nas trevas, e se andamos na contramão dos valores, é porque justamente essa fé se apagou. De quem eu terei medo? Se o Senhor está comigo, o Senhor é minha proteção, o Senhor protege a minha vida, perante quem eu tremerei? Espera no Senhor, tem coragem, espera no Senhor, o Senhor é a minha luz e salvação. Devo perguntar a mim mesmo: o Senhor tem sido a minha luz e salvação, de fato? Ou tenho colocado minha esperança, minha confiança no homem? Devemos ver qual a porcentagem que eu tenho dado na minha vida para Deus habitar no meu coração, na minha família, e qual a porcentagem que eu dou para o mundo, para as coisas, para a internet, para as redes sociais, para tudo aquilo que mancha o meu coração. Vamos ver se a nossa amizade com Deus tem sido de fato essa amizade.
que a primeira leitura nos desperta, que Deus é capaz de transformar a partir do nosso coração. Essa utopia, ela deve transformar a nossa vida, o nosso coração. Porque não adianta eu querer transformar o mundo se eu não mudar a partir do meu coração. Nós só mudaremos o mundo a partir de quando o homem se tornar verdadeiramente a imagem de Deus. E é isso que falta, essa fé ser completada no homem. E o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31, partindo Jesus dali, vai encontrar 2 cegos que o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. E a gente vai ver, e como já falamos aqui, como a insistência provoca em Jesus uma reação. A ação é de nós que rezamos, é de nós que insistimos, é desses 2 cegos que acreditaram e por isso gritavam: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus vai perguntar: crês que posso fazer isso? E eles vão responder: sim, Senhor. 2 cegos numa única fé, numa única oração. Como o poder da oração é importante, e Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E Jesus vai dizer para eles: faça-se conforme a vossa fé. E aí a palavra fé que deve nos abrir os olhos. É a fé que vai nos fazer enxergar um mundo novo. É a fé que vai fazer nos enxergar os valores que devem se sobrepor aos contravalores que o mundo nos oferece. Hoje a proposta de Deus é que tenhamos fé e que a fé faça-nos enxergar como fez os 2 cegos que seguiam Jesus. Eles eram cegos, veja bem, eles eram cegos e seguiam Jesus, e outros que enxergavam não o seguiram. É aos olhos da fé que devemos acreditar. No Antigo Testamento, o cego não podia participar do culto, Levítico 21, versículo 18. Portanto, era uma pessoa marginalizada, excluída do templo, excluída da sociedade, excluída da atividade religiosa. Jesus devolve a dignidade para esses 2 cegos. Ele quer devolver a dignidade para nós. Os 2 cegos gritando atrás de Jesus representam a oração angustiada, a oração do pobre, a oração daquele que pede por socorro, de quem está sofrendo numa sociedade que discrimina, numa sociedade que marginaliza, numa sociedade que quer fazer calar-se a voz dos excluídos. Mas eles professam sua fé em Jesus, que toca nos olhos deles e lhes devolve conforme a fé que eles tinham. A fé provoca a recuperação da vista, a fé provoca uma transformação na sociedade, a fé provoca uma motivação de seguir Jesus. Eles não enxergavam, mas seguiam. A fé, ela faz essa integração do ser à sociedade, à família. Vamos pedir que Deus direcione o nosso caminhar e que possamos enxergar esse Natal como essa utopia de uma sociedade que parta do meu coração, que eu possa enxergar um mundo melhor, um mundo de justiça, de paz e de fraternidade. Divino Mestre, luz do mundo, aos 2 cegos que te seguiam, implorando piedade e cura, deste a condição de enxergar. Abre, Senhor, nossos olhos e firma nossos passos no caminho que nos conduz a Ti. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-la em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém.
Quem reza se salva, se salva. Muitas almas estão a chorar, a sofrer, a se lamentar na outra vida, na condenação eterna. Infelizmente, não é alegria para nós contarmos isso, que era tão fácil a salvação. Bastaria eu ter rezado e eu não rezei. É um dom de Deus a salvação, portanto, quem não reza, não se salva. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.